uma alegria muito grande estarmos aqui. Essa tarde gostosa, né? Fazia tempo que não tínhamos um fim de semana assim com temperatura mais agradável, né? E que possa ser um momento de aprendizado para todos nós. Muito bem, então a proposta hoje aqui é tratarmos desse livro, né? Como foi anunciado, é um livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. E o livro se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Existem diversas formas de abordarmos uma obra, né? E cada pessoa que vai apresentar escolhe aquela conforme a sua percepção. Então hoje, né, considerando que é um tempo relativamente curto, a estratégia que eu escolhi foi buscar alguns conceitos que sejam mais práticos, diretos para a nossa vida. Então eu não farei uma abordagem de todos os capítulos, porque teríamos que passar rapidamente, né? E eu acredito que o aproveitamento seria menor. Então eu vou trazer alguns conceitos introdutórios e depois escolhi, né? Procurando buscar aquelas informações que fossem mais objetivas para esse momento que nós estamos vivendo, certo? E também para que aqueles que não leram o livro se sintam muito instigados a fazê-lo. E aqueles que leram, a fazer uma nova leitura, tá bom? Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar é esse conceito mundo de regeneração não é novidade no meio espírita e nem em outras religiões, em outras filosofias espiritualistas e assim por diante. Boa parte das religiões, né, do pouco que eu estudo, que investigo de outros segmentos, também trazem essa percepção de que algo está acontecendo na Terra. E particularmente desse espírito, Manuel Filomeno de Miranda, ele já trouxe outras obras exatamente sobre esse tema. Então, em 2010, ele trouxe a obra Transição Planetária e em 2012, Amanhecer de uma Nova Era, que trazem os dois livros, né, exatamente esse conceito, essa abordagem de que algo está acontecendo na Terra. Esse espírito, né, o Manuel Filomeno de Miranda, ele, desde a sua última encarnação, já tratava da doutrina espírita, porque ele foi trabalhador, né, lá na Bahia, e ele sempre gostou, se dedicou muito ao tema obsessão. Tanto que ele tem várias outras obras, e todas elas, em geral, versam sobre o tema perturbações espirituais, loucura e obsessão, e essa natureza, né? Obsessão e influências espirituais na nossa vida. E dessa questão da transição planetária, essa então é a terceira obra dele. Nessas obras, nós temos alguns conceitos que também são tratados aqui, tá? Um conceito nos traz muito alento. É a observação muito fácil de nós comprovarmos que espíritos altamente evoluídos estão reencarnando na Terra já de algumas décadas. Então, desde o final dos anos 90, nós temos espíritos altamente evoluídos que estão aqui entre nós. Eles atenderam a um chamamento, né, de Jesus para que pudessem alavancar, acelerar esse progresso da renovação planetária. Isso nós podemos comprovar facilmente, por exemplo, nas áreas da tecnologia, da medicina, da compreensão dos direitos das minorias. Se nós fôssemos considerar, né, há 60, 70 anos atrás, as pessoas portadoras, né, de alguma restrição física,
elas eram segregadas da sociedade. E hoje nós vemos, né, nas escolas, em todos os segmentos profissionais, a proposta que essas pessoas participem, respeito ao meio ambiente, aos animais. Então é fácil a gente constatar que esses espíritos altamente evoluídos estão reencarnando, inclusive no contexto religioso, não só do espiritismo, mas de outras religiões. Então nós temos, né, diversos oradores, escritores, pessoas altamente comprometidas com a prática da caridade e assim por diante. Então essa é uma característica que nós, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vamos constatar. Haja vista a quantidade de obras assistenciais que existem na nossa cidade. E em todas as cidades é a mesma coisa. Por outro lado, outra característica, essa já não tão fácil de nós lidarmos, que também faz parte desse momento, é a reencarnação em massa de espíritos altamente perturbados. Isso é bem retratado nessa obra e nessas outras obras, e também nós facilmente constatamos isso na sociedade. E parece que vem um certo questionamento quase que instintivo. Mas por que esse pessoal está aí? Dentro do nosso egoísmo, a gente fica pensando que era melhor que não tivesse esses espíritos. É que a gente se esquece que esses espíritos são filhos de Deus, como nós. E são muito amados por outras pessoas, outras entidades, que certamente estão motivadas, essas entidades evoluídas, né, luminosas, estão também querendo que esses espíritos, por séculos, mergulhados em região de perturbações espirituais vinculadas à Terra, esses espíritos mais evoluídos que têm seus amores, né, retidos nessas regiões, que também pudessem evoluir. E também podemos considerar, né, e se fôssemos nós, ou e se formos nós, que estamos agora recebendo essa oportunidade? Eu me lembro, né, de uma situação que talvez a maioria já tenha passado, que quando eu era criança, né, nós morávamos na zona rural, e quando nós mudamos para essa região, não tinha ônibus do município que servia. Aí depois de um tempo o ônibus começou a circular ali, estrada de terra. Eram poucos ônibus por dia, né? Era um a cada 3 horas. E o ônibus passava na rua de trás da minha casa. E tinha um pasto grande, né, para a gente atravessar e chegar na rua do ônibus. E a gente ia para a escola, né, tinha algumas atividades ali, e lógico, né, criança não tem aquele senso de organização muito preciso. E às vezes, quando eu me dava conta, assim, tinha 2, 3 minutos para pegar o ônibus. Aí eu catava a mochila e ia correndo, né, atravessando aquele pasto, né, e às vezes quando eu estava quase chegando, eu vi o ônibus passar. Quem já andou bastante de ônibus sabe o que é isso, né? O desgosto que é você vê que, assim, por coisa de 30 segundos, 1 minuto, você pegava o ônibus. Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Então a gente, porque eu sabia que 70, 80 metros à frente tinha outro ponto. Então a gente saía correndo, né? O ônibus passava e a gente ia correndo, rezando para ter alguém no ponto, que aí o ônibus pararia, né? E às vezes naquela corrida, isso era comum, às vezes já tinha um colega, um amigo que via, né? E dava um aviso para o cobrador, motorista, olha, tal. E o motorista era sempre o mesmo, eu lembro até hoje o nome dele, era o Paulinho. E ele era muito gente boa. Então ele já dava uma diminuída e já sinalizava que pararia no ponto, tivesse alguém ou não. Então eu me lembro que às vezes eu estava dentro do ônibus. E aí quando eu via um colega meu nessa correria, eu ficava naquela torcida para que
ele conseguisse, para que o motorista parasse. Ele estava certo, o meu amigo, de ter atrasado? Não, deveria ter vindo na hora. Mas como a gente gostava de ver que aquela pessoa querida conseguiu chegar. E às vezes eu era atrasado. Então esse momento da humanidade é uma coisa parecida. Esses espíritos altamente perturbados que estão sendo liberados das regiões infernais para reencarnar, é o filho de alguém, é o irmão de alguém, é o ser amado de uma outra pessoa. Então a gente precisa entender que esses espíritos, eles têm que receber da misericórdia divina essa chance, assim como nós ou já recebemos, ou vamos receber, ou estamos recebendo agora. Então um aspecto muito importante quando a gente lê essa obra é que a gente se preencha de um sentimento de compaixão por esses espíritos profundamente sofredores, equivocados. Porque se nós trazemos ainda muitos erros a sanar, se estamos aqui no sábado à tarde de sol, depois de várias semanas de baixas temperaturas, e fizemos essa opção, certamente não somos espíritos de luz, mas alguma compreensão do que é certo e errado, alguma vontade de fazer a coisa certa nós já temos. E muitos desses nossos irmãos ainda não alcançaram esse discernimento. O fato é que temos agora nesse momento, e isso está muito bem retratado neste livro, uma polaridade como nunca antes houve na Terra. Que polaridade é essa? Espíritos altamente evoluídos no contexto moral, intelectual, social, com grandes propostas de avanço, e ao lado desses espíritos temos lideranças das trevas reencarnadas. Qual é o desafio para nós? Falo nós pensando em mim, que estamos aí no meio desses dois extremos. Está muito fácil fazer sintonia. Com qual? Qual que a gente escolheu? Então, um conceito fundamental que essa obra nos traz é: você pode escolher qual polaridade você vai se ajustar mais. Porque a perturbação está graçando e as iniciativas luminosas estão se multiplicando. Então, esse é um conceito muito prático que esse livro traz. Certo? Muito bom. Particularmente, como eu falei, não é a primeira obra do Miranda sobre renovação planetária, sobre mundo de regeneração, mas essa obra tem um assunto que nos chamou muito a atenção, que é a pandemia. Mas também não é a primeira pandemia nossa. Tá? Nós já tivemos pelo menos 5 grandes pandemias na humanidade. Talvez a mais catastrófica tenha sido a peste bubônica na Idade Média. Estima-se que 100 milhões de pessoas vieram a óbito por esta enfermidade transmitida pelas pulgas dos roedores. Outra, que foi muito crítica à humanidade, foi há 100 anos a gripe espanhola, que estima-se que ceifou ao redor de 50 milhões de vidas. Esta está fazendo 100 anos. Tivemos cólera, e ainda cólera é um problema sério em regiões em que o saneamento básico é muito crítico. A varíola, que foi considerada erradicada na década de 80, aliás, 1980, quando a vacina se tornou amplamente utilizada. Então a varíola foi decretada extinta. E tivemos uma pandemia mais recente, que serviu talvez de prévia para essa, que foi a da H1N1, que é a gripe suína.
certo? Essa, para nós, é que teve menos repercussão, né? Para alguns países da Ásia, ela foi bastante séria. Ou seja, a pandemia, e quem achar, mas essa da gripe espanhola, né, da peste bubônica já passou, né, eu estou agora. Éramos nós mesmos, né, que vivenciamos essas pandemias todas no passado e estamos vivenciando mais uma. Por que será que tem essas pandemias? Né? É uma pergunta muito pertinente. E Kardec fez essa pergunta aos espíritos e fez de modo até mais amplo. Né? Por que existem esses flagelos destruidores? Então, no capítulo 6, que é a lei de destruição, tá? Do livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 737, que é muito importante para nós, né? Qual o objetivo? Por quê? E a resposta ali serviu para motivar em mim o principal assunto desse seminário. Primeiro, né, antes, né, para manter o suspense, nesse capítulo da lei de destruição, os Espíritos colocam assim: o que nós chamamos de destruição, o que chamais de destruição é somente transformação, visando melhoria e renovação. Então já é um conceito muito importante. Então essa percepção meio catastrófica, né, que infelizmente alguns veículos da mídia querem impingir, né, na forma assim de causar pânico, insegurança, medo, temor, né? Essa destruição não existe. Olha que profunda essa consideração. O que chamais destruição é somente transformação. E segunda parte da sentença é mais impressionante: visando melhoria e renovação. Bom, aí já vale a pena então nós conversarmos a respeito da pergunta: qual o objetivo desses flagelos destruidores? Que não são só pandemias, né? Então nós temos os tsunamis, né? Quem tem mais de 15, 18 anos aqui certamente vai se lembrar que nós vivenciamos, acompanhamos tsunamis impressionantes, né? De 400 mil pessoas, né, desencarnarem no espaço de poucas horas. Terremotos, né? Terremoto que teve no Japão recentemente, né? Os terremotos impressionantes. Os tufões, furacões, né? Quem não se lembra do Katrina, né? Que praticamente arrasou Nova Orleans inteirinha. A cidade foi inteirinha reconstruída. Dezenas de milhares de pessoas. Isso acontece regularmente. Por que isso acontece? Então nós entendemos, né, na parte introdutória do capítulo 6, né, de lei de destruição, que é para que haja uma renovação. Mas olha o que está na resposta dessa 737. O objetivo é acelerar o progresso moral da humanidade. Acelerar o progresso. Então este vai ser o tema central da nossa conversa aqui hoje. Nós vamos tentar entender como que uma situação que se apresenta para nós como um mar de caos, que traz tantas interferências nas nossas vidas, como que isso pode sinalizar como algo que veio melhorar, acelerar e incrementar o progresso. Antes de responder nessa parte, o Kardec, né, com a sua perspicácia de sempre, ainda faz outra inquirição. Mas não poderia haver outro método? Que é o que a gente gosta, né? Tudo mais ameno, mais tranquilo, né? Igual eu gosto de brincar, né? Tem gente que eu vejo que reencarnou, parece que a pessoa quis resgatar 50 encarnações em uma.
Eu falo assim, olha, eu não sei, eu acho que eu tenho uma negociada ali para parcelar umas 30 vezes, né? Mas tem gente que parece que quis pagar tudo de uma vez. Não é meu caso. Eu sou aquele bom devedor. Devo, não nego, pago quando puder, né? Aos poucos. Então, quando a gente lê essa parte aqui, eu me identifiquei com essa pergunta de Kardec. Não poderia ser de outra forma? E a resposta é impactante. Sim. E essas outras formas acontecem continuadamente. Todo o tempo nós temos convites, oportunidades para evoluirmos de maneira serena, progressiva, gradual. E aqui então vou fazer uma colocação. Quando é que nós lembramos mais de Deus? Numa festa ou num velório? Quando estamos hospitalizados, quando é que nós oramos mais? Quando nós estamos hospitalizados, quando o ente querido está hospitalizado, ou quando a gente está fazendo uma festa de inauguração de alguma coisa? Tudo bem participar da festa, né? Não é exatamente ao contra da festa, mas é algo muito óbvio. Como ainda somos espíritos atrasados, imperfeitos, a nossa percepção da realidade espiritual, nossas reflexões sobre o universo, sobre o que é a vida, o porquê da dor, o porquê das experiências, elas não vêm quando está tudo bem na nossa vida. Quando todas as contas estão pagas e está sobrando dinheiro. Quando o carro não está no conserto, não tem ninguém doente, o emprego está um sucesso, dificilmente nós consideramos, né, as benesses que a misericórdia divina nos envia para louvarmos, agradecermos o que estamos tendo. Em geral, a maioria de nós começa a pensar na vida, na providência divina, na realidade espiritual, o que é que estamos fazendo aqui, quando a dor nos visita. Muito bem. Diante disso, a grande pergunta é se uma pandemia existe para acelerar o progresso, e esse livro trata de diversos aspectos relacionados à pandemia. Nós estamos aproximadamente, varia conforme o país, né? Mas em torno de 1 ano e meio de pandemia, 18 meses. A grande pergunta que cada um de nós tem que se fazer é: o que eu acelerei no meu progresso durante esta pandemia? Porque é para isso que ela está aí. E eu, li esse livro 2 vezes, e desde que li esse livro eu incluí um tópico a mais nas minhas orações diárias. Senhor, que eu possa acelerar o meu progresso, como é o propósito do nosso governador espiritual, Jesus Cristo, por conta disso. Todo este evento mundial tem que valer a pena. Qual é o objetivo disso tudo? Acelerar o progresso. Mas não é dos outros, é o meu. O meu, quando eu falo, de cada um de nós, individual. Se essa catarse, se esta revolução mundial que está acontecendo não estiver servindo para acelerar o nosso progresso individual, alguma coisa está muito errada. Então, aqueles de nós que só estamos assim, riscando o dia no calendário, não vejo a hora que acabe isso, não vejo a hora que acabe, tomara que passe logo, quando passar essa pandemia aqui. É algo a nós refletirmos com muita seriedade, porque está perdendo o propósito.
certamente é um investimento do plano espiritual extraordinário, dos nossos benfeitores. Quantos conflitos estão acontecendo e já aconteceram, quantas famílias enlutadas, quantas empresas fecharam suas portas. Tudo isso tem um objetivo. E nós temos, cada um de nós, um compromisso com esse objetivo. E esse objetivo é fazer com que o nosso progresso individual se acelere. Quando começou a pandemia, foi algo comum, né? Quando a gente entendeu que tínhamos que ficar num outro modelo de vida, eu vi várias pessoas. A minha atividade profissional não permitiu e não permite que eu faça tudo à distância. É necessário estar lá presencialmente, cumprindo aquilo que é meu ganha-pão. Então, eu não tive muito essa opção, né, de ficar exclusivamente em trabalho remoto. Mas algumas pessoas pensaram, poxa, então agora eu vou ficar aqui sossegado, em casa, né, de pijama o dia inteiro, né, eu ajusto a câmera só do pescoço para cima, né, e dou uma modificada no foco para não ver como é que está a cara de dormido. E vai ser um sucesso. Pessoal, vou voltar várias vezes nisso, né? Se o objetivo é acelerar o progresso, nós precisamos de cada um que é o seu juiz. Cada um de nós deve pensar: será que eu estou avançando de modo acelerado as questões morais da minha existência? Alguém poderia falar, puxa, Marcelo, mas esse seminário, né, que com certeza estamos mais próximos do fim da pandemia do que do começo. Não sabemos quando vai terminar, mas isso é muito visível, né? Mas não interessa, pessoal. Porque o objetivo em si não é fazer essa compreensão de que o progresso moral deve ser acelerado hoje, amanhã ou ontem. O que interessa é que aconteça. Então, a grande mensagem que nós devemos buscar sempre, mas que essa pandemia veio nos ressaltar, e, na minha opinião, o grande objetivo desta obra aqui é que cada um de nós reflita: eu estou trabalhando para acelerar o meu progresso espiritual? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for, nossa, eu nem pensei nisso, é um bom momento. Muito bem, quando a gente fala, né, em acelerar o progresso, o roteiro é muito claro, né, no livro dos Espíritos, no Evangelho. É o conhece-te a ti mesmo, né, essa autoavaliação diária, nós lembrarmos que somos espíritos imortais em mais uma passagem pela Terra, considerarmos, né, que o ônibus está passando e a gente está correndo atrás dele. Então, essa parte não é o foco, né, de como é que nós podemos fazer o nosso progresso, porque toda a doutrina espírita e o Evangelho aborda essa questão, certo? Muito bem. Dentro desse conceito, essa obra aqui tem algumas particularidades que chamam a atenção, né? Uma delas é que logo no início o Miranda fala que numa reunião no plano espiritual, então soaram os clarins. O que vem a ser isso, né? Os clarins serem tocados. Bom, é um instrumento de sopro, de metal, né, que é característico para nós aqui e no plano espiritual de momentos solenes. Então, para quem não se lembra, quando toca aquele minuto de silêncio, né, quando tem alguma cerimônia assim, muito oficial, formal, que exige muito respeito, é um instrumento que é tocado.
E dentro da literatura espírita, nós temos uma outra obra em que é feita esta menção, de que os clarins do plano espiritual superior se faziam ouvir. Não sei se alguém vai recordar, mas é na obra Nosso Lar. André Luiz, já na colônia espiritual, já havia sido resgatado. Ele conta que num dado momento, ele ouviu aqueles clarins que ecoavam por toda a colônia e ele ficou profundamente tocado, emocionado com aquilo. Por quê? Era 1939, e a iminência da Segunda Guerra Mundial estava assim no auge, quando o André Luiz vivenciou essa situação, que foi um momento assim extremamente crítico do ponto de vista espiritual, perturbado, um conflito enorme para toda a humanidade. Então, eu não sei se há algum outro momento na literatura espírita em que foi feita referência ao toque dos clarins. Dos livros que eu conheço, houve então no livro Nosso Lar, na iminência da Segunda Guerra Mundial, e agora, no início da pandemia, o Miranda então relata que os clarins se fizeram ouvir. E vejam o que mais foi escrito neste livro, É a mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Estamos na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Por causa da pandemia? Não. A pandemia em si, ela não trouxe uma crise espiritual. Ela é a consequência de uma série de desajustes do ponto de vista da humanidade, da ciência, dos espíritos, das nossas atitudes. Então, é como uma tempestade. Quando se organizam as condições para uma tempestade, as nuvens profundamente carregadas, os ventos, a situação toda se organizou de tal forma que aquilo não vai se dissipar com brisas suaves, com uma chuvinha, uma garoa gostosa, não vai. Dependendo da quantidade de elementos reunidos no prenúncio de uma tempestade, a única maneira daquilo se dissolver, se dissipar, é com um temporal. Então a crise espiritual, ela já vinha se apresentando há algum tempo. E isso é fácil nós percebermos. Quem tiver aqui mais de 30 anos, 40, a modificação que houve, por exemplo, nos meios de comunicação, nos veículos de comunicação, o que é apresentado hoje, em hipótese alguma, era apresentado um tempo atrás. Antes era assim muito definido, quais eram os valores pertinentes de um conceito de cidadania. E hoje isso, se nós estivermos desatentos, comportamentos completamente perturbados, desregrados, querem se passar por aceitáveis. O que é reflexo do que eu falei no início, desses espíritos profundamente perturbados que estão reencarnados. Essa crise espiritual, então, ela vem de algum tempo e agora chegou no auge. Esse é um outro conceito importante que este livro traz. Nós estamos em um apogeu de conflitos espirituais da nossa humanidade. Uma das características que nos permite concluir, e essa obra traz, é ligeiramente assustador, são esses espíritos profundamente embrutecidos que se autoproclamam justiceiros.
espíritos são aqueles contrários ao progresso, ao amor, ao avanço moral da humanidade. São aqueles que permaneciam, muitos deles, até em regiões distintas do plano espiritual inferior, procurando atrasar o progresso, cada qual no seu espaço. Esse livro também traz um outro conceito, que para mim foi novo. Grande parte dessas lideranças se uniram para promover uma perturbação maior. E o Miranda fala, né, ele relata aqui, em diversas situações, que ele ficou profundamente impressionado com o grau de crueldade, com o aspecto aterrorizante e com as situações que ele vivenciou. Aqui eu quero fazer um parênteses. Para o Miranda mencionar que ficou aterrorizado, porque ele tem mais de 10 livros tratando de obsessão, perturbação espiritual, influências espirituais, e desde quando ele estava encarnado que ele se dedica ao estudo desses espíritos, irmãos nossos, mais desequilibrados. Então, essa é uma característica particular desta obra, né? O Manuel Filomeno de Miranda mencionar que ele ficou atemorizado, que ele ficou assim impressionado com determinadas situações perturbadas, é pertinente que nós realmente levemos a sério o momento que estamos vivendo. Porque se fosse uma coisa mais ou menos, ele seguiria com a narrativa. Em outras obras, ele relata que visitou furnas, pântanos, regiões tenebrosas, em excursões de resgate, de socorro. Então, alguém que já tem experiência nessas incursões, né, nas regiões difíceis, que sempre, de muitas décadas, tem trabalhado, né, com esse tipo de entidades, né, quando ele menciona que ficou muito impressionado, é algo que nos chama a atenção para que nós estejamos atentos. Por quê? É outra característica dessa obra, né? Os ataques espirituais que nós estamos sofrendo são de outra categoria. Todos nós temos pendências no plano espiritual. E isso é uma coisa muito evidente, né? Eu, até como já falei aqui outras vezes, eu nem gosto do termo assim, obsessor, que para mim parece um pouco pejorativo, né? Um pouco taxativo. Porque quem eu estou chamando de obsessor hoje é o meu amigo de ontem que eu traí. É o meu cônjuge de ontem que eu abandonei. Então, eu me sinto desconfortável em usar um termo assim, para mim, impactante, para uma pessoa que está desvestida da matéria física, que se encontra em uma situação difícil, penosa, por minha causa. Né? Então, todos nós temos nossas pendências. Isso é natural. E possivelmente, até alguns anos atrás, né, e agora estamos no apogeu, nós tínhamos a oportunidade de trabalharmos essas pendências particulares de maneira um pouco mais suave. Então Deus sempre permite que esses espíritos permaneçam ao nosso lado quando encarnados, para que nós, pelos bons exemplos que prometemos executar ao reencarnar, pudéssemos ser úteis a esses que sofrem por nossa causa. Antes de entender isso, eu pensava assim, mas por que Deus permite esse espírito ruim junto de mim? Eu vou no centro, eu tomo passe,
evangelho no lar. Eu trabalho direitinho, né? Eu xingo pouco no trânsito. Por que Deus permite? E eu fazia a prece assim, né? Senhor, afasta essas entidades ruins da minha casa, né? Que a sua luz entre aqui, eu não falava, mas eu pensava, né? Pudesse torrar. O bonzinho continua bonzinho, né? Continua bonzinho. Até que um dia, né? O meu anjo da guarda se compadeceu da minha ignorância e me lançou uma pergunta intuitivamente. Mas, Senhor, por que será, né, que essas entidades te acompanham, né? Será que o delivery errou, era para o vizinho e veio parar na sua casa? Ou será que Deus não errou? E elas estão ao seu lado porque você deve para elas. Aí eu fiquei pensando, eu acho que Deus não errou, não. Talvez eu deva alguma coisa. E aí, o que será que a gente deve? É fácil saber o que a gente deve. Cada um de nós ausculte suas piores tendências. Ou aquilo que nós temos ímpeto de fazer e nessa atual encarnação tentamos evitar, minimizamos, refreamos um pouco. Certamente, no passado, a gente tinha essas tendências e não nos restringimos nada. Então, aqueles de nós, né, que temos ímpeto de violência, de desrespeito, de poder, né, de subjugação, era isso que a gente fazia. E aí reencarnamos, né, amparados, né, pelo endosso de entidades mais evoluídas que nos querem bem, permitiram que aqui estivéssemos e prometemos mundos e fundos. Que cuidaríamos, né, do nosso progresso moral, que faríamos orações, reflexões, a prática do bem. Aí, vendo essa programação, os benfeitores, então, consideraram ótimo. Então, se você fizer isso, esses a quem você prejudicou vão se beneficiar da sua conduta, das orações que você fizer, das boas leituras que você fizer, das obras de caridade. Eles, vendo o bem que isso gera, vão se beneficiar. Então, estão aqui designados para você, que na verdade são aqueles a quem você deve. Não tem acaso. Isso é de um modo mais suave. Aí uma outra informação interessante desse livro é pendências graves da nossa existência multimilenar estão sendo trazidas. E junto com essas tendências, os adversários do bem, em qualquer ramo do conhecimento, da evolução, estão usando essas nossas pendências graves, estão somando esforços para nos atingir. Vai dar vontade de pensar, nossa, mas não podia dar uma diluída, né? Um pouco por vez, assim. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, que quem tiver vivência, né, da vida acadêmica universitária vai entender. A maioria dos cursos universitários permite uma modalidade de pendência que se chama dependência, ou DP. Os alunos falam DP. O que é isso? Geralmente o indivíduo entra na faculdade, né, e ele entra pensando, né, que vai começar, por exemplo, eu sou veterinário. As primeiras matérias que eu tive, estatística experimental, administração, ciências humanas e sociais, bioquímica, biofísica. Eu falo assim, nossa, mas cadê os bichos, né? Cadê os animais? A gente quer ir, né, pendurar o estetoscópio no pescoço e ficar lá fazendo a coisa divertida. Mas não é assim que funciona.
né? Em todas as áreas, a gente começa do básico, do começo. Então, aí vários colegas da minha turma não foram aprovados. E aí, no começo do curso, existe essa prerrogativa que é você arrastar, eu adoro esse termo, você arrastar uma dependência, se ela não for pré-requisito para outra, né? Se ela for pré-requisito, não. Você tem que cumprir, né? Você vai repetir de ano, você vai cumprir e tal. Mas esse termo, eu penso que é muito cabível para nós agora. Por quê? Quando vai chegando mais perto do fim do curso, aí você não arrasta mais dependência. Então, geralmente, da metade do curso para o fim, você tem que resolver suas dependências. E geralmente da metade para o fim, apesar de serem as matérias mais práticas, são as que exigem mais. Porque tem uma rotina intensa, né, de estágios obrigatórios, né, que você tem que cumprir projetos, e vai ficando mais pesado, mais intenso, e a carga horária aumenta. E aí, quando você vai lá ver a sua matrícula, você se lembra que você tem uma dependência do começo do curso. Você não resolveu. É esse o nosso momento. Então, é fato que a Terra está passando por uma transição. É fato que estamos chegando num momento de definições, né, de mudança de patamar, de plano evolutivo. E muitas pendências nossas graves, de 2, 3, 4 encarnações para trás, precisam ser resolvidas agora. Nossa, mas é tudo junto? Então estão liberando os líderes das regiões infernais, as nossas pendências, é tudo junto. Mas a misericórdia divina, ela jamais nos deixa sem o recurso necessário. Mas antes de falarmos, né, da misericórdia divina, dos recursos de auxílio, não nos iludamos. Esse livro deixa isso muito claro. Nós nunca tivemos tanto assédio espiritual inferior como estamos tendo agora. Particularmente quem estiver sinceramente disposto ao bem e ao progresso. Aqui, pessoal, cabe uma outra ressalva muito importante dessa obra. Se é fato que estamos nesse momento de maior desafio, maior crise espiritual dos últimos séculos, pendências nossas de 2, 3, 4 encarnações estão sendo trazidas, sendo utilizadas por esses espíritos que se autodenominam justiceiros, atacando ferozmente, de maneira especial, os espíritas. Por quê? Porque nós temos compromissos muito sérios. Nós somos detentores do maior acervo sobre a realidade espiritual. Só de Chico Xavier são centenas de obras. Recentemente eu vi, né, só de literatura espírita de primeiríssima qualidade, né, referendada pelas federativas, nós temos milhares de obras que falam sobre a realidade espiritual. Então nós sabemos o que se passa, o que estamos fazendo aqui. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, pessoal, aqui uma outra reflexão muito importante. Se nesse período de pandemia alguém não estiver sendo testado, assediado, né, do ponto de vista espiritual, alguém não estiver passando por provações rigorosas, cabe uma certa interrogação. Vamos pensar num time de futebol. Eu não entendo nada de futebol. São os 3 zeros à esquerda. Eu não entendo nada. Eu era daquele, eu vejo que desenvolveu uma boa autoestima, porque eu era daquele assim, quando eu ia escolher os times,
Eu ficava por último. E eu desconfio que, porque assim, eu nunca tive habilidade com a bola e os pés, né? Com basquete e vôlei eu ainda gostava um pouco mais, mas com os pés, gente, era um catástrofe. Ainda é até hoje, né? Aliás, isso só piora, né? E eu sempre gostei de artes marciais, né? Então, além disso, eu machucava muitas pessoas, né? Até do meu time. Então, acho que é por isso que ninguém queria. E de modo geral, né, quando eu ficava por último lá e me escolhia, eu ainda tinha assim, Marcelo, esquece a bola. Quando o cara vir, você vai no cara. Capaz de levar um drible daqueles bonitos, mas se não levar, pelo menos se dá uma segurada, aí só ficava na defesa. Mas tem uma informação de futebol que é muito evidente para todos nós. Quando entra um time em campo, quem é o jogador mais marcado? Ou os jogadores? É o que está sendo mais ativo. Às vezes, o técnico, ele designa, se é um atacante muito famoso, ele já diz, eu vou deixar 2, 3 ali para... Mas se aquele cara no jogo tiver, assim, pouco disposto, rapidamente o técnico fala, não, o cara está morto, né, entre aspas, né? Não está fazendo nada. A natureza cuida. Deixa lá. E rapidamente o técnico organiza, opa, aquele cara hoje ali está perigoso. Ou ele está armando jogada, ou ele está muito atento, está recuperando muita bola. O jogador, ou os jogadores que estiverem realmente presentes no jogo, vão ser os mais marcados. Então, tem uma boa notícia agora. Aqueles de nós que durante essa pandemia perceberam, nossa, acho que eu nunca fui tão perturbado na minha vida. Acho que eu nunca tive tanta perturbação espiritual, tantos desafios na família, na carreira, no trabalho, na saúde. E esses aí, de certa forma, podem considerar, olha, se eu estou merecendo essa marcação cerrada, de certo eu estou no bom caminho. Agora, se desde março do ano passado, nossa, minha vida está um sossego, não teve nada, meu dinheiro aumentou, minha família está um sossego, né? Nossa, minha pele está cada vez melhor. Aqui cabe um alerta, gente. A Terra está nessa convulsão espiritual. As furnas tenebrosas em franca atividade. E eu estou muito sossegado. Será que eu estou fazendo bom uso desta encarnação? É uma pergunta que cada um depois responde para si mesmo. E aqueles outros, né? Se puderem dizer assim, nossa, acho que foi ou está sendo o período mais perturbado da minha vida. É um sinal que a gente deve considerar, bom, se eu estou tendo perturbações simultaneamente a boas propostas, quer dizer que eu devo estar incomodando. Lógico, se eu estou tendo perturbações porque eu fui em busca de perturbações, não é o desejado. Mas é algo para refletirmos. Estamos tendo período de maior desafio, de maior provação, de maior, assim, situações restritivas. Que vão se manifestar, a gente vai ver mais adiante, na saúde física, nas relações afetivas, questões profissionais, porque esses espíritos contrários ao progresso estão atuando de maneira integrada. É outra informação relativamente recente. Então, lideranças perturbadas, que estavam cada qual no seu espaço, estão se unindo para aumentar forças e aproveitando nossas pendências, né, de 3, 4 encarnações para trás, e assim estão causando, né,
desafios e perturbações. Bom, pessoal, nesse cenário, né, um pouco aterrorizante, nós vamos fazer um breve intervalo só para esticar as pernas com água, tá bom? Uns 5, 10 minutos, depois a gente volta.